O objetivo dessa aula de hoje é tentar pensar uma psicanálise da codependência. É tentar pensar o lugar do analista, a condução da transferência em situações de codependência. Mas para isso, eu vou antes falar um pouquinho sobre essa ideia de codependência, essa ideia de fragilidade narcísica, já antecipando que dimensões borderline estão muito atuantes nesse tipo de questão, já antecipando que personalidades narcísicas estão muito colocadas aí, já antecipando que dimensões bipolares estão aí. E o plano da dependência é muito importante vocês terem noção. Muito bom. Então é o seguinte, o que é essa questão da dependência? Nós não podemos, não conseguimos viver isoladamente. Nós não temos uma vida resolvida sem que a gente esteja o tempo todo na interação com as pessoas. Isso é um fato. Agora, como que a gente está estruturado para lidar com o outro é que é diferente, é que vai variar. Você pega, por exemplo, o modelo do amor romântico, do casamento, do relacionamento. A gente até então vinha sendo criado como se fosse mandatório casar e ter filhos, né? Como se o casamento fosse uma união de pessoas que estariam sempre numa união boa, capaz de gerar bons fluidos e ter bom ambiente e ter filhos. Mas eu já quero começar mostrando para vocês uma, uma questão que é problemática. Casamento é sempre um casamento de sintomas, tá? Então, a ansiedade de um encontra a ansiedade de outro, a obsessividade de um encontra a histeria de outro. A fobia de um lida com o medo hipocondríaco de outro. Ah, toda a convivência matrimonial, toda a convivência de uma relação é intensa, né? Ela tem vários elementos que se encontram, mas o que eu posso dizer para vocês assim é que as pessoas desconhecem aonde elas estão. Elas desconhecem o parceiro ou a parceira, se escondem, fazem semblante, fazem máscara, e vice-versa, a parceira e o parceiro, ou os parceiros, tanto faz qual é o sexo, eles, como em qualquer situação de sociedade, eles usam máscaras, eles se escondem, eles mentem, eles manipulam. E aí, verdade seja dita, é um trabalho de equilibrista conviver com outra pessoa. Porque já é difícil a gente se entender, a gente no nosso mundo interno, nas nossas angústias. E aí a gente está lidando com o outro, né? É claro que a gente soma forças, é claro que o outro pode aplacar a angústia. Mas o meu ponto para vocês é o seguinte: as pessoas, de uma maneira geral, se casam, se relacionam às cegas. Elas não têm noção de que é isso. E uma coisa muito importante que a psicanálise pode oferecer é criar inteligência sobre a própria pessoa, é ela que está fazendo análise, ela criar uma inteligência sobre com quem ela convive e poder perceber, por exemplo, os sintomas. Ou seja, você dá
um escopo muito maior de visão, de percepção, para as pessoas não ficarem perdidas, nadando contra a corrente ou achando que estão no lugar quando estão em outro. Então, gente, o que acontece é que a psicanálise, ela resgata essa criança perdida no relacionamento. Eu diria para vocês que quando a gente está num relacionamento e se sente, por exemplo, dependente, se percebe dependente, prisioneiro, com medo, ou enfrenta maus tratos, ou enfrenta frustração, a gente está num mundo muito difícil, num mundo muito complicado. E não é verdade que casamento seja sinal apenas de afeto ou de amor. Não, casamento é um contrato, seja ele um casamento na igreja, um casamento no civil, ou uma união estável, ou uma relação em que as pessoas convivem mas tem um certo compromisso. Claro que vai variar por conta do estatuto jurídico, mas se é uma relação, se é um namoro, se é uma convivência, essa convivência ela não é baseada só nos afetos. E se for baseada só nos afetos, vocês vão enfiar o pé na jaca, tá? Então, o primeiro ponto para dizer é o seguinte: aonde quer que uma pessoa esteja, ela precisa ter autonomia, certo? Isso é uma posição que eu chamaria de avançada para uma pessoa. Você é casada com ele, mas você tem autonomia para ir e vir, para ter seus pensamentos, para não ser obrigada a fazer coisas que você, na verdade, não quer, mas conversa. Às vezes você cede, ele cede, tudo bem. Mas quando eu falo autonomia, eu falo de uma dignidade. E o que eu mais vejo são pessoas que se casam e vão perdendo a dignidade, vão perdendo a autonomia. E o casamento vira um entulho, um imbróglio. Evidentemente que vai variar, depende. Mas eu poderia também chamar a coisa da codependência não para um relacionamento amoroso, mas poderia falar para uma relação de emprego, de relação de chefe com empregado. Eu poderia falar de mãe e filha, de pai e filha, de irmãos. Ou seja, quando a gente está lidando com relação, é preciso que os integrantes dessa relação tenham dignidade. E a dignidade reside na capacidade de ir e vir, de ser independente, de ter opinião própria e de saber dizer não e ser respeitado e vice-versa. Isso é difícil. Por quê? Porque a maior angústia que tem o ser humano é a angústia do desamparo, é uma angústia estrutural. Porque a maior angústia que tem o ser humano no desamparo é se sentir diante da morte, da ameaça de desintegração e de se sentir desamparado a ponto de precisar do outro para ampará-lo. Se é assim, babou. A conquista de uma pessoa é encontrar a sua maturidade, encontrar a sua independência e aí poder estar com a outra sem pedir que a outra resolva a sua carência básica. E nisso, senhoras e senhores, reside a cura psicanalítica. Tornar uma pessoa autônoma, madura o suficiente para se responsabilizar pela sua respiração, pela sua vida.
Eu não estou dizendo que a gente não precise das pessoas, que a gente não colabore, que a gente não tenha níveis de troca. É óbvio que sim, que as coisas são muito bonitas quando alguém ensina algo a alguém. É claro que sim. Porém, você veja, por exemplo, a quantidade de pessoas que se vale do casamento ou de uma união para montarem o seu projeto econômico e financeiro, ou para montarem o seu projeto patrimonial. Está errado? Não, não tem certo e errado, principalmente em psicanálise, não tem certo e errado. Mas, quanto mais as relações forem movidas por uma dominação, por uma dissimetria, né, por uma diferença acentuada de poder, se tem alguém que manda e outro que obedece, a gente começa a entrar no reino da toxicidade do relacionamento. Porque o que pode ser tóxico no relacionamento? O grau de domínio invasivo, né? Aí você tem pai com filha, mãe com filho, mãe com filha, parceiros amorosos, sexuais, parceiros profissionais, amizades. Tudo pode descambar para isso, né? Tanto assim que a palavra assédio é muito famosa hoje em dia, né? Assédio moral, assédio sexual, é indicando esses padrões de dominação e invasão violenta e tal. Então, eu diria para vocês que a psicanálise é um campo de saber e de atuação recente, importante na nossa cultura. Ela surge em 1900, quando Freud publica a interpretação dos sonhos, mas importante porque quando o Freud começa a ouvir um paciente, esse paciente começa a recobrar um certo sentido, que é um sentido de pertencimento a si, que é um sentido que o devolve uma certa credibilidade, pois pensem bem, não pode haver nada mais tóxico, e o Ferenczi mostrou isso, nada mais tóxico do que uma pessoa não ser acreditada naquilo que ela diz. Ou seja, você não dá ouvidos, não merecer, desacreditar, desmentir. Essa era a palavra do Ferenczi. Desmentir. É traumático. Então, é um desafio civilizatório você conseguir se relacionar com uma pessoa entendendo as diferenças, entendendo as fragilidades, entendendo as variações de humor, mas mantendo o frescor de um ir e vir respeitoso, mantendo o respeito em vários níveis, porque às vezes, na ânsia de terminar com o desamparo, um quer comer o outro, né? Canibalizar o outro, incorporar o outro. Todo processo de canibalização, incorporação, aprisionamento é tóxico, é violento. E se vocês forem pensar, a humanidade é toda, em grande parte, assim, é feita de barbárie. A psicanálise é um instrumento sofisticado contra a barbárie. E não quer dizer que ela seja sempre triunfante nessa tarefa, mas eu posso dizer a vocês que ela é um importante instrumento contra a barbárie, contra a violência, contra a discrepância, contra as dimensões excessivas e insalubres, tá? Então, no afã de proteger, um pai pode acabar com o filho. No afã de usar um filho para tamponar a sua angústia, uma mãe pode acabar com o filho. Eu vejo demais isso.
Vocês vejam o seguinte: você tem pessoas juntas, namorando, elas estão transando, né? Quando você transa com uma pessoa, você tem o quê? Um corpo no outro, um corpo dentro do outro, intimidade, entrega. Você tem fluidos, fluxos, refluxos. Você tem provocação de prazer, excitação, orgasmo, naquilo na intimidade. O que que as pessoas acham? Que quando elas estão assim, uma é da outra. Se elas moram juntas, se elas têm conta conjunta, se tem um salário que é dividido, se tem uma vida social, é é uma coisa assim de, encravar mesmo, né, encruar, incrustar, fusionar um no outro. E sabe o que acontece? Infelizmente, isso só faz acelerar a entropia. O que que é entropia? O Freud mostrou, né, essa lei da termodinâmica, que a entropia é uma força que deteriora. Então você vai ver, as pessoas vão tendo suas vidas abreviadas, vão ficando doentes, vão ficando deterioradas, porque elas não conseguiram a independência, não conseguiram a maturidade psíquica, porque elas depositaram isso no outro. Começa a mostrar para vocês que o problema da dependência afetiva, ele restringe a abertura, o fortalecimento de uma pessoa. Então, uma pessoa que, por exemplo, não pode ficar sozinha, que não sabe cozinhar sozinha, não sabe viajar. Isso aqui é uma coisa ridícula, mas que já foi muito usual. A esposa fazer o prato do maridão, a esposa organizar as roupas do marido, a esposa fazer a mala para o marido viajar. E aí você tem um retardado mental que casa com uma espécie de protótipo da mãe. É muito comum. E acha um barato, né? Acha um barato. Veja só, eu estou aqui pegando licença psicanalítica para caricaturar situações que eu estou vendo o tempo todo. E aí é domínio, né? Porque quem percebe que o outro depende, domina. Mas começa a ficar uma coisa baixa, fica uma coisa de serviço. Por que que uma pessoa não pode se servir, não pode ir lá e fazer seu prato? Por que que tem que ter a mamãe para fazer, ou a esposinha, né? Ou até o esposo? Eu estou dando um exemplo. Existem pessoas que lá na infância, que lá nos seus inícios, tiveram já suas dificuldades de se emanciparem, né? São aquelas crianças que já foram oriundas em lares disfuncionais, em lares em que a mãe precisava da criança para manipular, para usar a sua angústia, ou o pai também. Aí vai conhecer alguém fora, vai tentar repetir isso inconscientemente. Por quê? Porque isso vicia. Olha só que coisa louca, gente. A dependência vicia. Vou falar de novo. A dependência vicia. Por quê? Porque ela cria um, uma relação direta, bionívoca, da fome com a vontade de comer. Eu tenho fome, você tem o chocolate, então eu dependo de você para me dar o chocolate. Porque eu dependo do chocolate. Ou seja, as pessoas ficam estagnadas quando elas encontram outras, porque elas acham que resolveu tudo, porque a pessoa com que elas estão vira uma espécie de metonímia, a parte pelo todo. Então, gente, fica rolando nessa história de dependência afetiva um mundo à parte em que você está vendo pessoas fugirem, fugirem do mundo. E a dependência é tanta que elas gozam na própria dependência. A dependência é gozo, para usar a situação da psicanálise, o termo da psicanálise. E por que que não se separa? Porque reclamar pode ser gozo, ressentir pode ser gozo,
Romantizar alguém que não existe pode ser gozo. Encontrar alguém para virar saco de pancada pode ser gozo. Então, você fica vendo pessoas que há muito tempo não se relacionam, elas só chupam, elas só extraem, elas só acabam dependendo. Tem uma pessoa, Vera, que pergunta: o fato de os casais acharem que um é dono do outro não seria falta de orientação ou de educação? Até seria, Vera, mas isso aí é um vício, porque, por exemplo, eh, um acha que é dono do outro, aí pode controlar a fantasia sexual, pode ralhar, brigar, pode exigir fidelidade, pode exigir. Olha, eu vejo o tempo todo. Não pode ir na festa sozinho. Quem você estava falando? Quem te ligou? Quem é essa pessoa? E vira uma paranoia geral, o medo da separação. Isso é tema de um curso meu, que está na comunidade, que está disponível no Hotmart, e que é um dos cursos que mais tem procura. Aí vamos pensar o medo da separação. Esse é outro aspecto da dimensão da codependência. É o medo. É o medo. As pessoas têm medo da liberdade. As pessoas têm medo de estarem consigo próprias. Mas sabe por quê? Porque não se deram a chance, não foram habituadas. Então você tem gente que, por falta de comunicação consigo mesmo, repete padrões de dependência e fica pedindo para o outro a resposta, quando a resposta está em mim. As dimensões do que eu preciso saber estão no meu formular. Eu conto com os outros, mas eu preciso ser capaz de gerar a minha resposta. Esse tipo de postura é o que o analista é capaz de perceber na sua análise. E esse tipo de postura é o que o analista pode ajudar alguém a adquirir. Então, quantas pessoas não procrastinam, não adiam suas decisões com medo? Pensa, pensa você aqui agora, nesse momento. Quais são os elementos que você vive, que você encara na sua vida, que te botam com medo? Pensa, você tem medo de quê? Quais são os seus medos? Aonde que você está vivendo essa dimensão de estagnação por medo? Porque o medo, ele tem uma força limitante imaginária e ele induz a dependência. Percebe isso? Tem um comentário aqui, tem uma pessoa aqui que eu acho que eu acho que é interessante que ela colocou. É a Regina. E quando um quer literalmente destruir o outro? É muito comum. É muito comum. Por que quer destruir? Porque a destruição é um tipo de prazer, é um tipo de postura libidinal. Só que ela é bárbara, né? Você destruir a dignidade. Por que uma pessoa quer destruir a dignidade da outra? Para a outra ficar dependente. É igual cortar as asas de um pássaro e botar na gaiola. Né? É como fazem, eu vejo muitas mães que fazem isso. Tira a dignidade do filho. Você é burro, você não sabe, fulano é melhor que você é uma vergonha, sua irmã é melhor que você, e assim por diante. Então, quando você vai escutar uma pessoa fazendo análise, você tem que tentar localizar a forma como ela se vincula com os outros. E sabe qual é a primeira questão interessante para você estudar em análise, na transferência? E aqui fica uma espécie de orientação minha para os analistas.
Você tem que perceber o padrão de repetição da demanda. Não é só o que essa pessoa está pedindo, mas é aonde ela insiste com força em pedir algo que ela desconhece, em pedir algo que, na verdade, aponta para uma outra questão, para uma outra postura. Por isso, o exercício da análise, ele leva um certo tempo, as sessões precisam de ter tempo. O exercício da análise, ele acontece no desdobrar das sessões. E outra coisa que é muito interessante é você perceber que, à medida que uma pessoa vai fazendo as suas sessões, à medida que uma pessoa vai tendo sequência, ela vai criando uma força interna, ela vai organizando o pensamento, e ela vai ganhando uma confiança que ela nunca teve, e aí o medo começa a diminuir. O medo, por exemplo, da separação. Vai diminuindo. Olha aqui, tem uma pessoa perguntando, ó, os medos estão sempre ligados à dependência? Na radicalidade da ideia, eu diria que sim. Pelo seguinte, quando você se aceita solto, em fluxo, você tem uma postura assim: o que vier é bom, o que vier está aceito. Eu sou isso, eu sou isso que acontece, eu sou isso que flui. Quando você tem essa postura, você não está pedindo a validação do outro. Você não está pedindo para o outro te aplaudir, para o outro te acompanhar, para o outro te resguardar, para o outro fazer o teu pratinho de comida, para o outro dizer quem você é. Tá sacando? E dispensar esse outro, que é o outro a quem você dirige a demanda, é o processo de cura de análise. Por isso que a gente começa uma análise colocando o analista no lugar do sujeito suposto saber e termina uma análise, quando a gente faz uma travessia, destituindo esse lugar e percebendo que esse lugar passa a ser ocupado pela gente. Só que isso não é uma coisa tão simples e rápida. Por quê? Porque quando a gente não é analisado, a nossa vida está a serviço do desejo do outro. Entendem isso? Quando a gente não é analisado, o nosso querer está rifado, está alugado para o outro. Então, eu tenho a nítida percepção de que as pessoas, quando experimentam um pouquinho da sua independência, elas melhoram muito, elas ganham confiança. E aí, a gente vive uma fase muito interessante da psicanálise. Eu diria para vocês que, principalmente depois da pandemia, que quando aconteceu a pandemia, o mundo inteiro parou em lockdown e ficou olhando para si próprio, e as pessoas tiveram que suportar a angústia delas. O que elas foram fazer? Estava todo mundo em casa, todo mundo desesperado, angustiado, ligaram, se conectaram com a internet, com a web, com as mídias digitais, essas YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, essas coisas. Mas no caso da psicanálise escolar, a gente fez muito e ainda faz muito Instagram. E aí, você começa a perceber que muita gente se beneficiou da análise. Começou a ganhar espaço com a análise, porque começou a falar, começou a gostar e começou a querer ser psicanalista. E você começou a perceber que houve uma renovação do desejo de ser analista. Por quê? Porque agrega muito valor. Agrega muito valor para quem é analista e agrega valor para quem é paciente. E aí, de repente, as pessoas começaram a pensar: poxa, ser psicanalista é uma coisa muito bacana, muito interessante, né?
porque eu aprendo sobre mim, eu venço os meus obstáculos, eu venço as minhas dificuldades, eu venço as minhas barreiras e ainda ajudo as pessoas. É inegável, né, que a postura clínica no sentido de se inclinar a alguém, é inegável que isso tem uma força da cultura bonita e é diferente. Então, as pessoas que estão aqui hoje responderam, a maioria respondeu a um questionário onde a gente queria saber o que que te move na psicanálise. Aí eu vi que a maioria está clinicando, ou está começando, já está estabelecida, ou quer clinicar. Porque virou um outro lugar, um lugar diferente. Porque quem está aqui está num lugar muito diferenciado, muito particular, que é o lugar da transferência, que é o lugar da transferência com a psicanálise. E o que que a gente produz aqui? A gente produz um saber sobre a nossa vida, sobre a nossa experiência. Gente, é muito prazeroso, gratificante você aprender sobre você, quem eu sou, por que que eu faço isso, por que que eu tenho esses medos, por que que eu tenho esse desejo, por que que eu tenho essa que fantasia é essa que me assusta? E depois que você começa a elaborar, você se sente na vontade de oferecer isso para o outro. E o que eu estou vendo é que as pessoas que estão na comunidade estão engajadas nisso. Porque a comunidade não é um lugar para você fazer curso, apesar de que a gente tem vários cursos. A comunidade é um lugar para você fazer a sua formação, para você fazer a sua composição para se tornar analista. Ah, mas quem entra para a comunidade já está em formação? Tá, mas está no primeiro estágio, tem outros. E o que que acontece quando você entra para a comunidade? Você passa a fazer parte de um grupo que se comunica todo dia, que tem stories todo dia, que tem eventos ao vivo semanais que estão na transferência. E isso mexe com as pessoas. Você começa a ter chance de estudar. Você não precisa ficar lendo o Freud inteiro para ser psicanalista mais. Você hoje tem outros caminhos. Eu passei por isso, eu fiz mestrado, doutorado, anos e anos de professor universitário, anos e anos dando aula em formação e a curadoria da psicanálise escolar. Sou muito feliz por isso e ofereço a vocês o meu resultado, ofereço a vocês essa novidade. O que que eu estou tentando mostrar para vocês? É que quando um analista é experimentado, ele é capaz de receber uma pessoa e deixar ela fluir e não querer que ela seja alguma coisa para ele, que faça alguma coisa. Então, o analista ele só tem um interesse, que a análise aconteça. Ou, se vocês quiserem, esse interesse é de receber os seus honorários. E o resto, o interesse é que a análise seja instrumento de transformação do paciente. Mas olha que coisa legal. Quando a gente trabalha como psicanalista, a gente recebe do paciente para produzir para o paciente, a gente está ali para o paciente, mas em toda a sessão que eu trabalho para um paciente, eu também estou trabalhando para mim, porque a minha mente não pode ficar igual. Cada sessão que eu presto, que eu ofereço ao analisando, é o meu subjetivo que está em jogo, é o meu subjetivo que está se transformando. Então, se vocês perceberem, a psicanálise ela é dinâmica. Ela é dinâmica, ela é absolutamente estimulante nesse sentido, porque a gente não fica sempre o mesmo. E é isso que a gente quer levar. Por que que as pessoas têm medo? Ah, em geral, porque elas têm medo de decepcionar os outros, que elas estão prestando contas para os outros. É o que eu mais vejo. Então, ficar só, admitir um espaço para si. Quer ver uma coisa?
Fala-se tanto em meditação, mas ninguém entendeu até hoje o que que é meditação. Eu medito quando eu bebo água, quando eu sonho, eu medito quando eu faço esporte, eu medito quando eu escuto uma música, quando eu canto. O que quer dizer meditar? Quer dizer sintonizar, harmonizar com as minhas cordas vibracionais, com a minha pulsação, com a minha existência. Porque eu preciso o tempo todo estar em contato comigo. E o que que faz as pessoas que não podem? Elas fogem de si próprias. Aí elas vão encontrar desculpas, elas vão encontrar vícios na comida, na bebida, no cigarro, na cocaína, no jogo, no amante, na amante. Estão entendendo isso? Então, pessoal, o que é muito curioso é que vocês ficam dependentes de telenovela, de telejornal, da opinião das pessoas. Vocês ficam dependentes dos políticos, da realidade, que vocês acham que é a nossa realidade. Não é. O grande barato da psicanálise é que ela te leva a um caminho de você forjar a sua realidade. E não pode ter nada melhor do que você criar a sua própria realidade. E é nesse patamar que a gente está na comunidade. E é nesse patamar que eu vejo muita gente transformando a sua vida. E é nesse patamar que eu vejo as coisas acontecerem através do que as pessoas passam a desejar. Por isso que a psicanálise é um endereçamento do desejo.